Ele vivia no controle absoluto, até que algo inesperado cruzou seu caminho. Uma mulher com uma postura diferente, uma visão que ele nunca tinha considerado. O que parecia ser apenas mais uma profissional chegou para mudar tudo. Agora, ele já não sabia mais se controlava a situação ou se estava perdendo a batalha para o destino. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. São Paulo fervia sob o sol de março. A Avenida Paulista pulsava com o ritmo frenético de milhares de pessoas que corriam de um lado para o outro, cada uma carregando consigo seus sonhos, suas angústias, seus compromissos inadiáveis. No 23º andar de um edifício comercial de vidro espelhado, onde o barulho da cidade chegava apenas como um murmúrio distante, funcionava a construtora Almeida em Rocha, uma incorporadora de prestígio que assinava alguns dos empreendimentos mais cobiçados da capital paulista. Era ali que Gabriel Almeida passava a maior parte dos seus dias. Aos 32 anos, ele carregava nos ombros o peso de um sobrenome respeitado e a responsabilidade de continuar o legado que o pai havia construído ao longo de décadas. Gabriel era meticuloso, organizado, quase obsessivo com detalhes. Suas manhãs começavam sempre da mesma forma: café preto sem açúcar, revisão das planilhas de projetos, reuniões com a equipe técnica e uma lista de tarefas que ele cumpria com a precisão de um relógio suíço. Para Gabriel, controle era sinônimo de sucesso. E sucesso ele tinha de sobra, mas solidão também. Embora cercado de pessoas durante todo o dia, ele vivia numa ilha emocional. Não por escolha, mas por consequência. Ao longo dos anos havia aprendido que envolvimento afetivo era uma distração perigosa, capaz de desviar o foco e comprometer resultados. Por isso, mantinha todos a uma distância segura. Educado, sempre. Cordial, sem dúvida, mas distante. A secretária bateu na porta de vidro do escritório dele e entrou com uma prancheta na mão. Senhor Almeida, a nova gerente de projetos chegou. Está na recepção. Gabriel levantou os olhos da tela do computador e acenou com a cabeça. Pode pedir para ela aguardar na sala de reuniões. Estarei lá em 5 minutos. Ele terminou de revisar o último orçamento, ajeitou a gravata e caminhou pelo corredor de piso claro em direção à sala de reuniões. Ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher de costas, observando pela janela a vista da cidade. Ela vestia um conjunto social discreto, mas elegante, e segurava uma pasta preta debaixo do braço. Quando se virou, Gabriel sentiu algo estranho, um leve descompasso no ritmo do coração, como se algo naquele rosto tivesse mexido com uma parte dele que estava adormecida há tempo demais. Bom dia, Gabriel Almeida. Bem-vinda à equipe. Ele estendeu a mão, mantendo o tom profissional. Bom dia, Marina Cardoso. É um prazer estar aqui. A voz dela era firme, mas carregada de uma doçura. Sou tio. O aperto de mão foi breve, porém seguro. Marina tinha olhos castanhos expressivos, cabelos presos num coque baixo e uma postura que transmitia confiança. Havia algo nela que não se encaixava nos padrões frios do mundo corporativo. Ela parecia humana demais para aquele ambiente de vidro e concreto. Gabriel indicou a cadeira e sentou-se do outro lado da mesa. Recebi seu currículo. Impressionante. 5 anos de experiência em gestão de projetos, certificações internacionais, passagem por empresas de grande porte. O que te trouxe até nós? Marina sorriu levemente, mas não foi um sorriso social. Foi genuíno. Sinceramente, estava cansada de trabalhar em lugares onde as pessoas eram apenas números em planilhas. Li sobre a filosofia da Almeida em Rocha, sobre como vocês se preocupam com o impacto social dos empreendimentos, com sustentabilidade, com a vida das pessoas que vão morar nos espaços que projetamos. Achei que talvez aqui eu pudesse fazer a diferença de verdade. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela resposta o pegou de surpresa. A maioria dos candidatos falava sobre salário, projeção de carreira, oportunidades de crescimento. Marina falava sobre propósito. Espero que você encontre isso aqui, Marina.
Mas não vou mentir. O ritmo é intenso, a pressão é alta, e nem sempre conseguimos fazer tudo do jeito ideal. Às vezes o mercado nos obriga a escolhas difíceis. Ela o encarou diretamente nos olhos, sem desviar. Eu não espero perfeição, Sr. Almeida. Espero tentativa. E isso, pelo que vi até agora, vocês têm de sobra. A reunião terminou com os detalhes práticos. Horários, projetos prioritários, equipe de apoio. Marina seria responsável por coordenar o desenvolvimento de um novo condomínio residencial na zona sul de São Paulo. Um empreendimento que Gabriel considerava estratégico para a empresa. Era uma aposta alta para alguém que acabava de entrar, mas algo nela o fazia acreditar que ela daria conta. Os dias se passaram e Marina rapidamente se integrou à rotina da empresa. Era pontual, organizada e extremamente dedicada. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como ela se relacionava com as pessoas. Conhecia o nome de cada funcionário, desde o estagiário até o diretor financeiro. Parava para conversar, perguntava como estavam, lembrava de detalhes das vidas alheias. Transformava o ambiente frio e protocolar num lugar um pouco mais humano. Gabriel observava tudo isso de longe, ou tentava observar de longe, porque, na verdade, seus olhos procuravam por Marina, mais vezes do que ele gostaria de admitir. Quando ela entrava na sala de reuniões, ele perdia o fio da meada. Quando ela apresentava algum relatório, ele se pegava prestando mais atenção no tom de voz dela do que nas informações propriamente ditas. Quando ela ria de alguma piada de algum colega, Gabriel sentia um aperto inexplicável no peito, e isso o incomodava profundamente. Ele não estava acostumado a perder o controle. E Marina, sem fazer absolutamente nada além de ser quem ela era, estava desestabilizando todas as suas certezas. Uma sexta-feira à noite, já passava das 8 horas e a maior parte dos funcionários havia deixado o escritório. Gabriel ainda estava em sua sala, revisando contratos. Ouviu passos no corredor e, ao levantar os olhos, viu Marina entrando com uma xícara de café na mão e uma expressão de cansaço no rosto. "Ainda aqui?" perguntou ela, apoiando-se no batente da porta. Poderia fazer a mesma pergunta. Marina suspirou e entrou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. "Estou finalizando o cronograma do projeto da Zona Sul. Quero apresentar tudo na segunda-feira, mas confesso que estou com dúvida numa questão técnica. Você tem uns minutos para me ajudar?" Gabriel acenou que sim, e ela se aproximou abrindo o notebook. Os dois ficaram lado a lado, debruçados sobre a tela, discutindo prazos, custos e fornecedores. A proximidade era inevitável. Gabriel podia sentir o perfume suave que ela usava, uma mistura de lavanda e algo cítrico. Podia ouvir a respiração dela, tranquila e constante. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho. Foi então que o telefone de Marina tocou. Ela olhou para a tela e uma expressão de irritação passou rapidamente pelo rosto dela, antes de desligar a chamada sem atender. "Tudo bem?" perguntou Gabriel, percebendo a mudança. "Tudo. Só alguém insistente demais." Gabriel sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar de imediato. Ciúme? Não, isso seria ridículo. Ele mal a conhecia. Mas a verdade é que a ideia de que havia alguém ligando para ela, alguém que a incomodava ou que tinha algum tipo de intimidade, mexeu com ele de uma forma inesperada. "Se alguém está te incomodando, você pode bloquear o número." Marina riu baixinho. "Já tentei. Ele sempre arruma um jeito de voltar." "Ele?" "Sim. Ex-namorado. Acha que ainda tem algum direito sobre a minha vida." Gabriel sentiu a mandíbula ficar tensa. "Ninguém tem direito sobre a sua vida, Marina. Muito menos alguém que não soube valorizar o que tinha." As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar. Marina o encarou surpresa. Por um breve instante, o silêncio entre eles foi carregado de algo não dito. Algo perigoso. "Obrigada", disse ela baixinho. Gabriel desviou o olhar, tentando recuperar a compostura. "É verdade. E se ele continuar te importunando, me avise. Posso tomar algumas providências." Marina sorriu, mas dessa vez foi um sorrido diferente.
Um sorriso que pareceu reconhecer algo que Gabriel ainda tentava negar para si mesmo. Eles voltaram ao trabalho, mas a atmosfera havia mudado. Cada vez que suas mãos se esbarravam sobre o teclado, cada vez que seus ombros se tocavam de leve, a tensão aumentava. Gabriel tentava se concentrar nos números, nas planilhas, nas datas de entrega, mas sua mente estava em outro lugar. Estava nela. Quando finalmente terminaram, já passava das 10 da noite. Marina fechou o notebook e esfregou os olhos, cansada. Pronto. Acho que conseguimos resolver tudo. Obrigada pela ajuda, Gabriel. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, e ouvir isso da boca dela fez algo estranho dentro dele. De nada. Foi bom trabalhar com você. Marina se levantou e caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se. Gabriel, sim? Você é diferente do que eu imaginava. Como assim? Pensei que você fosse apenas mais um executivo obcecado por lucro. Mas você se importa, de verdade. Dá para perceber. Gabriel ficou sem palavras. Ninguém nunca havia lhe dito aquilo. Ninguém nunca havia enxergado além da fachada que ele construíra tão cuidadosamente. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer. Marina sorriu e saiu. Gabriel ficou sozinho no escritório vazio, olhando para a porta por onde ela havia saído. Algo dentro dele havia mudado. E ele sabia com uma certeza que era ao mesmo tempo assustadora e libertadora, que nada mais seria como antes. Nos dias seguintes, Gabriel tentou manter a distância. Voltou a se refugiar atrás das reuniões, dos relatórios, da rotina engessada. Mas Marina tinha uma forma de aparecer nos momentos mais inesperados. Uma pergunta rápida sobre o projeto, um comentário sobre o clima, um sorriso de passagem no corredor. Pequenas coisas que, somadas, iam corroendo as defesas que ele havia erguido ao longo de anos. E então veio a segunda sexta-feira. Novamente, os dois ficaram até mais tarde no escritório. Dessa vez, não havia nenhum projeto urgente, apenas uma coincidência. Ou talvez não fosse coincidência. Talvez fosse destino. Gabriel encontrou Marina na copa preparando um chá. Ela estava apoiada no balcão, com o olhar perdido pela janela, observando a cidade iluminada lá embaixo. "Posso fazer companhia?" perguntou ele. "Claro." Gabriel pegou uma xícara e serviu café para si. Ficaram lado a lado em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio confortável, mas carregado. "Você tem alguém, Gabriel?" A pergunta saiu do nada, direta, sem rodeios. "Como assim? Alguém te esperando em casa? Alguém que se preocupa se você chega tarde?" Gabriel soltou um riso seco. "Não, não tenho ninguém." "Por quê?" Ele hesitou. Poderia dar a resposta de sempre, aquela que mantinha as pessoas à distância. Mas com Marina, sentia que podia ser honesto. "Porque aprendi que relacionamentos são imprevisíveis. E eu não gosto de imprevisibilidade." Marina virou-se para ele, os olhos cheios de uma compreensão profunda. "A vida é imprevisível, Gabriel. Você pode tentar controlar tudo, mas no fim, sempre haverá algo que escapa. E talvez seja exatamente aí que mora a beleza." Ele a encarou. O coração batia forte demais. A respiração estava descompassada. E então, sem pensar, sem planejar, sem ter controle algum sobre si mesmo, Gabriel deu um passo à frente e a beijou. Foi um beijo intenso, carregado de tudo aquilo que ele vinha reprimindo. Marina correspondeu por alguns segundos, perdida naquele momento, mas então se afastou com os olhos arregalados. "Gabriel, não podemos. Por quê?" "Porque você é meu chefe. Porque isso pode complicar tudo. Porque eu não quero ser vista como alguém que se aproveitou da situação. Eu não vejo você assim. Nunca veria. Mas os outros verão." Ela pegou a bolsa e saiu apressada, deixando Gabriel sozinho na copa com o gosto do beijo ainda nos lábios e um turbilhão de sentimentos confusos no peito. Ele havia perdido o controle e, pela primeira vez na vida, não sabia como recuperá-lo. Aquele beijo mudou tudo. Mudou o jeito como eles se olhavam, mudou o jeito como se evitavam, mudou o peso do silêncio entre eles. Gabriel não conseguia parar de pensar em Marina, nos lábios dela, na forma como ela o olhou antes de ir embora, na vulnerabilidade que ele havia mostrado.
Marina, por sua vez, também estava confusa. Sentia a atração por Gabriel, era inegável, mas tinha medo. Medo de ser julgada, medo de perder a credibilidade que tanto lutou para conquistar, medo de se machucar. E assim, entre o desejo e o medo, entre o que sentiam e o que achavam que deviam sentir, os dois começaram a construir um abismo que parecia intransponível. Mas o destino, como Marina havia dito, é imprevisível. E essa história estava apenas começando. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O fim de semana foi torturante para Gabriel. Sábado e domingo se arrastaram como anos. Ele tentou se distrair com o trabalho, com a academia, com qualquer coisa que tirasse Marina da cabeça. Mas era inútil. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela. Toda vez que o telefone tocava, esperava que fosse ela. E toda vez que não era, a decepção doía um pouco mais. Na segunda-feira de manhã, chegou ao escritório antes de todos. Preparou-se mentalmente para vê-la. Ensaiou o que diria, como se comportaria, como tentaria consertar o estrago que havia feito. Mas quando Marina chegou, ela simplesmente o cumprimentou com um aceno de cabeça educado e seguiu para sua sala. Distante, profissional, inacessível. Gabriel sentiu o peito apertar. Ele havia cruzado uma linha e agora pagava o preço. Os dias seguintes foram marcados por uma cordialidade fria. Nas reuniões, Marina participava ativamente, apresentava relatórios impecáveis, discutia estratégias com propriedade, mas evitava olhar diretamente nos olhos dele, evitava ficar sozinha com ele, evitava qualquer situação que pudesse recriar a intimidade daquela sexta-feira. Gabriel, por sua vez, respeitava a distância que ela havia imposto, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se recusava a desistir. Não porque era teimoso ou orgulhoso, mas porque pela primeira vez na vida ele havia sentido algo real. E real não era algo que se encontrava facilmente. Foi então que ele decidiu agir de forma diferente. Não com palavras, mas com ações. Se Marina não queria conversar, ele mostraria através de gestos que seus sentimentos eram genuínos. Numa terça-feira à tarde, Marina encontrou sobre sua mesa um pequeno vaso com orquídeas brancas. Não havia cartão, não havia assinatura. Apenas as flores. Ela franziu a testa, confusa. Orquídeas eram suas favoritas. Ela havia comentado isso casualmente numa conversa de corredor semanas atrás, quando alguém perguntou sobre decoração de ambientes. Nem ela mesma lembrava de ter mencionado. Mas alguém lembrava. Na quinta-feira, ao verificar seus e-mails, Marina viu uma notificação de doação. O abrigo de animais onde ela fazia trabalho voluntário aos finais de semana havia recebido uma contribuição anônima significativa. Ração, medicamentos, materiais de limpeza. Tudo aquilo que ela havia comentado que faltava. Marina sentiu o coração acelerar. Não podia ser coincidência. No dia seguinte, ao sair do escritório, encontrou uma mensagem no celular. Era de Carla, sua melhor amiga desde a época da faculdade. Marina, você não vai acreditar. Consegui aquela entrevista que estava tentando há meses, com o diretor da ONG de moradia social. E foi por indicação de alguém que você conhece, Gabriel Almeida. Ele ligou pessoalmente recomendando meu trabalho. Marina leu a mensagem 3 vezes. Gabriel sabia que Carla era jornalista investigativa. Sabia que ela estava tentando cobrir projetos sociais relacionados à moradia. Sabia porque Marina havia mencionado de passagem numa conversa despretensiosa durante um almoço na empresa. Ele não estava apenas prestando atenção. Ele estava guardando cada detalhe, cada palavra, cada fragmento da vida dela. Marina encostou-se na parede do elevador e fechou os olhos. O que Gabriel estava fazendo? Por que estava fazendo? Seria manipulação ou seria algo mais profundo, mais sincero? Na segunda-feira seguinte, Marina tomou coragem e bateu na porta do escritório dele. Gabriel estava ao telefone, mas ao vê-la, encerrou a ligação rapidamente. Entra, por favor. Marina entrou e fechou a porta atrás de si. Ficou de pé, com os braços cruzados, tentando manter a compostura. As flores, a doação, a indicação da Carla. Foi você, não foi?
Gabriel não desviou o olhar, simplesmente assentiu. Foi. Por quê? Porque eu te escutei, Marina. E porque quando você gosta de alguém de verdade, você presta atenção. Nas coisas grandes e nas pequenas. Principalmente nas pequenas. Marina sentou-se na cadeira em frente a ele, o coração batendo descompassado. Gabriel, eu não sei o que pensar. Disso tudo. Não sei se é romântico ou se é assustador. Ele completou com um meio sorriso triste. Eu entendo. Mas não estou tentando te pressionar, Marina. Só estou tentando te mostrar que aquele beijo não foi um erro. Pelo menos não para mim. Foi a coisa mais certa que fiz em muito tempo. E o que você espera que eu faça com isso? Nada. Não espero nada. Só queria que você soubesse que eu vejo você. De verdade. Não como uma funcionária, não como uma gerente de projetos. Eu vejo a mulher que se preocupa com animais abandonados, que ajuda a amiga mesmo quando está cansada, que transforma este lugar cinza num espaço onde as pessoas se sentem vistas. Eu vejo você, Marina. As palavras dele ecoaram dentro dela, desarmando todas as defesas que havia erguido. Marina sentiu os olhos arderem. Respirou fundo. Eu também vejo você, Gabriel, e isso me assusta, porque se eu me permitir sentir o que estou sentindo, tudo pode ficar complicado. As pessoas vão falar, vão questionar minha competência, vão dizer que só estou aqui por causa de você. Você acha que eu me importo com o que as pessoas vão dizer? Mas eu me importo. Minha carreira, minha credibilidade, tudo o que construí até agora pode ir por água abaixo. Gabriel levantou-se e contornou a mesa, ficando de pé diante dela, mas manteve a distância, respeitando o espaço dela. Marina, se você não quiser seguir com isso, eu vou entender. E vou respeitar. Mas não porque tenho medo do que os outros vão pensar, e sim porque eu respeito você. E respeitar alguém é aceitar as escolhas dessa pessoa, mesmo quando dói. Marina se levantou também. Os dois ficaram ali, a poucos passos de distância, com um abismo emocional entre eles. Eu preciso de tempo, disse ela, a voz trêmula. Gabriel acenou. Quanto tempo você precisar? Não vou desaparecer. Mas também não vou forçar nada. Marina assentiu e saiu do escritório. Mas dessa vez não estava fugindo. Estava apenas tentando entender o próprio coração. Nas semanas seguintes, a rotina voltou ao normal. Ou quase. Gabriel continuou sendo atencioso, mas discreto. Não fazia mais gestos grandiosos. Apenas pequenas gentilezas que passavam despercebidas pelos outros, mas que Marina notava. Um café deixado na mesa dela na hora certa. Um elogio sincero durante uma reunião. Um olhar de apoio quando ela apresentava um projeto desafiador. Marina, aos poucos, foi baixando a guarda. Começou a responder os sorrisos dele. Começou a aceitar os convites para almoçar com a equipe, sabendo que ele estaria lá. Começou a permitir que a proximidade voltasse, mas de forma diferente, mais consciente, mais madura. Foi então que o mundo ao redor começou a perceber. Daniela, a irmã mais nova de Marina, foi a primeira a notar. Numa ligação de fim de semana, ela comentou: Marina, você está diferente, mais leve. Aconteceu alguma coisa? Marina hesitou. Talvez. Mas é complicado. Complicado como? É alguém do trabalho. Daniela ficou em silêncio por um momento. É o chefe? Marina não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Marina, você tem certeza do que está fazendo? Esse tipo de relacionamento pode acabar muito mal. Eu sei, Dani. Mas ele é diferente. É gentil, atencioso, me respeita. Não é o que eu imaginava. Daniela suspirou. Só tome cuidado. Você lutou muito para chegar onde está. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não vou deixar, prometeu Marina. Mas Daniela não era a única a perceber. Na empresa, os olhares começaram a mudar. Os sussurros nos corredores aumentaram, especialmente depois que Gabriel convidou Marina para representar a empresa numa feira de arquitetura e construção civil em Campinas. Era uma oportunidade profissional legítima, mas as línguas maldosas encontraram combustível. Rodrigo, o sócio de Gabriel e amigo desde a infância, foi o primeiro a confrontá-lo.
Numa tarde de sexta-feira, ele entrou no escritório de Gabriel sem bater. Precisamos conversar. Gabriel levantou os olhos dos documentos. Sobre o quê? Sobre você e a Marina. Gabriel enrijeceu. Não sei do que você está falando. Gabriel, por favor, eu te conheço há 20 anos. Sei quando você está envolvido. E sei que isso pode ser um problema. Por que seria um problema? Porque ela trabalha aqui. Porque as pessoas estão comentando. Porque isso pode afetar a imagem da empresa. Gabriel se levantou, visivelmente irritado. A única coisa que está afetando a imagem da empresa são as fofocas de gente que não tem mais o que fazer. Marina é uma excelente profissional. Se há algo entre nós, isso não muda o trabalho dela. Mas muda a percepção das pessoas sobre o trabalho dela, rebateu Rodrigo. Você não vê? Tudo o que ela conquistar agora vai ser questionado. E se não der certo entre vocês, como fica? Gabriel respirou fundo, tentando controlar a raiva. Rodrigo, eu respeito sua preocupação, mas isso é minha vida, e eu não vou deixar de viver por medo do que pode acontecer. Rodrigo balançou a cabeça e saiu, visivelmente insatisfeito. Essa conversa chegou aos ouvidos de Marina através de comentários indiretos. Ela sabia que estava se tornando assunto no escritório, e isso a incomodava profundamente. Num final de tarde, ela procurou Gabriel. Precisamos conversar. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. Gabriel a convidou para sair dali, para um lugar onde pudessem conversar com privacidade. Foram a um café discreto a algumas quadras do escritório. Sentaram-se num canto mais reservado. As pessoas estão falando, começou Marina, sobre nós. E isso está afetando minha credibilidade. Eu sei. Rodrigo veio falar comigo. E o que você disse a ele? Que minha vida pessoal não é da conta dele. Marina soltou um suspiro longo. Gabriel, talvez ele tenha razão. Talvez isso realmente seja complicado demais. Você está dizendo que quer desistir? Antes mesmo de tentar? Estou dizendo que tenho medo. Medo de perder tudo o que construí. Medo de ser vista apenas como a namorada do chefe. Medo de não ser levada a sério. Gabriel pegou a mão dela sobre a mesa. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Marina, eu não posso prometer que será fácil. Não posso prometer que as pessoas não vão falar. Mas posso prometer que vou te respeitar, te apoiar e lutar ao seu lado. Não porque você precisa que eu lute por você. Mas porque quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente fica ao lado dessa pessoa. Nos dias bons e nos dias difíceis. Marina sentiu as lágrimas brotarem. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse dar certo. Eu também quero tentar, disse ela, a voz embargada, mas com uma condição. Qual? Que a gente faça isso do jeito certo, com transparência, sem esconder, sem mentir. Se é para ser, que seja de verdade. Gabriel sorriu. Um sorriso verdadeiro, aliviado, feliz, combinado. E assim, naquele café discreto, longe dos olhares julgadores, Marina e Gabriel selaram um acordo. Não apenas de romance, mas de parceria, de respeito, de coragem para enfrentar juntos o que viesse pela frente. A notícia do relacionamento deles se espalhou rapidamente pela empresa. Algumas pessoas reagiram com apoio genuíno, outras com ceticismo, e houve aquelas que simplesmente não perderam a oportunidade de fazer comentários maldosos. Marina enfrentou tudo com dignidade e profissionalismo. Continuou entregando resultados excepcionais, provando dia após dia que seu lugar naquela empresa era por mérito próprio. Gabriel, por sua vez, fez questão de deixar claro que Marina não receberia nenhum tratamento especial. Nas reuniões, ela era desafiada como qualquer outro membro da equipe. Nos projetos, precisava defender suas ideias com argumentos sólidos. E quando havia discordâncias, eles debatiam profissionalmente, sem que o relacionamento pessoal interferisse. Mas longe dos holofotes corporativos, eles construíam algo bonito. Jantares tranquilos em restaurantes escondidos, caminhadas no parque aos domingos, conversas profundas sobre sonhos, medos e tudo, aquilo que realmente importava. Gabriel descobriu que tinha muito a aprender sobre vulnerabilidade. Marina descobriu que confiança não era fraqueza
e enquanto o mundo tentava encaixá-los em caixinhas, eles simplesmente seguiam escrevendo a própria história. 3 meses se passaram desde que Marina e Gabriel decidiram viver aquele relacionamento abertamente. 3 meses de descobertas, ajustes e aprendizados. Eles eram diferentes em tantos aspectos. Ela, espontânea e calorosa. Ele, metódico e reservado. Mas era justamente nessas diferenças que encontravam equilíbrio. Marina ensinou Gabriel a desacelerar, a saborear um café sem pressa, a olhar para o céu e simplesmente apreciar o pôr do sol sem pensar em planilhas ou prazos. Gabriel, por sua vez, trouxe para a vida dela uma estabilidade que ela não sabia que precisava. Uma presença constante, um porto seguro. Numa sexta-feira à noite, Gabriel a surpreendeu com um convite inesperado. Tenho uma surpresa para você. Vista algo elegante. Marina o olhou com desconfiança e curiosidade misturadas. Elegante como? Como para um jantar especial. Gabriel, você sabe que eu não preciso de jantares caros para ser feliz. Eu sei. Mas quero fazer isso. Por nós. Ela cedeu sabendo que não adiantaria argumentar. Gabriel tinha aquele jeito determinado quando havia tomado uma decisão. O carro os levou até um dos restaurantes mais renomados da cidade, localizado no topo de um edifício na região da Avenida Faria Lima. A vista era deslumbrante. São Paulo brilhava lá embaixo como um mar de luzes. Eles foram conduzidos a uma mesa reservada próxima à janela. Marina sentou-se, ainda processando o ambiente sofisticado ao redor. Garçons impecáveis, decoração refinada, um pianista tocando ao fundo. Tudo aquilo parecia saído de um filme. Gabriel, isso tudo é lindo, mas por que tanta produção? Ele pegou a mão dela sobre a mesa, os olhos firmes nos dela. Porque eu quero que o mundo saiba. Quero que as pessoas vejam que você não é apenas importante para mim profissionalmente. Você é importante para mim em todos os sentidos. E eu não tenho medo de mostrar isso. Naquele momento, Marina percebeu que havia alguns flashes discretos. Fotógrafos, paparazzi. Gabriel havia escolhido aquele lugar propositalmente, não por exibicionismo, mas por uma questão de posicionamento. Ele estava declarando publicamente o relacionamento deles. Você planejou isso? Disse ela. Não era uma pergunta. Planejei. Porque cansei de esconder. Cansei de sussurros. Quero que você caminhe ao meu lado de cabeça erguida. E para isso, o mundo precisa saber que nós estamos juntos. Marina sentiu o peito apertar de emoção. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Ninguém nunca a havia reivindicado com tanta firmeza e orgulho. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. No dia seguinte, as fotos estavam em alguns blogs de fofoca e sites de notícias empresariais. Gabriel Almeida, um dos empresários mais promissores de São Paulo, estava oficialmente em um relacionamento. As reações foram mistas. Alguns parabenizaram, outros especularam. Mas Gabriel e Marina decidiram que não dariam atenção a nada disso. O próximo passo, porém, era ainda mais importante e aterrorizante: conhecer a família. Marina vinha de uma família simples. Seu pai, seu Antônio, era aposentado, ex-mestre de obras. Dona Célia, sua mãe, era costureira. Moravam numa casa pequena, mas acolhedora, no bairro de Vila Mariana. A irmã mais nova, Daniela, morava com os pais enquanto terminava a faculdade de pedagogia. Quando Marina contou que iria levar Gabriel para conhecer a família, a reação foi imediata. Você tem certeza disso, filha? Perguntou Dona Célia ao telefone, a voz carregada de preocupação. Esse menino é de outro mundo. E se ele achar que a gente não está à altura? Mãe, ele não é. Assim, ele vai adorar vocês. Mas sua mãe não estava totalmente convencida. E Daniela, sempre mais direta, foi clara. Marina, eu só não quero ver você se machucando. Homens como ele estão acostumados com um certo padrão de vida. E a gente... Bom, a gente é o que sempre foi. Simples. Honesta. Trabalhadora. Mas simples. E não há nada de errado nisso, Dani. Gabriel sabe de onde eu vim. E ele me respeita exatamente por causa disso. Gabriel, por sua vez, também estava nervoso. Pela primeira vez na vida, iria conhecer a família de alguém que realmente amava. E queria
causar uma boa impressão. Não pela imagem, mas porque sabia o quanto a família significava para Marina. No sábado à tarde, eles estacionaram o carro em frente à casa dos pais de Marina. Era uma casa térrea, com jardim na frente, bem cuidada, pintada de branco com detalhes em azul. Gabriel desceu do carro e ajudou Marina a sair. Ela percebeu a mão dele tremer levemente. "Está nervoso?" perguntou ela com um sorriso. "Um pouco. Relaxa. Meus pais vão adorar você." A porta se abriu antes mesmo que batessem. Dona Célia apareceu enxugando as mãos no avental. Era uma mulher, de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, olhos doces e expressivos, exatamente como os de Marina. Entra, não fica aí fora." Marina abraçou a mãe e depois puxou Gabriel pela mão. "Mãe, esse é o Gabriel." Gabriel estendeu a mão, mas Dona Célia ignorou o gesto e o puxou para um abraço caloroso. "Nada de formalidade aqui, meu filho. Aqui é tudo na base do abraço." Gabriel riu, desarmado pela simplicidade genuína dela. "Muito prazer, Dona Célia. A senhora tem uma casa linda." "Ah, é simples, mas é nossa. Vem conhecer o resto." Eles entraram na sala onde seu Antônio assistia a um jogo de futebol na televisão. Era um homem de ombros largos, mãos calejadas, rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Ao ver Gabriel, levantou-se e estendeu a mão. "Então você é o tal Gabriel. Ouvi falar muito de você. Espero que coisas boas, senhor." Seu Antônio deu um meio sorriso. "Minha filha fala bem, mas eu, como pai, vou julgar pelo que vejo. Senta aí." Gabriel sentou-se no sofá, enquanto Marina ia ajudar a mãe na cozinha. Daniela apareceu logo em seguida, observando Gabriel com um olhar analítico. Ela era parecida com Marina, mas com um ar mais reservado, mais desconfiado. "Oi, eu sou a Daniela." Gabriel levantou-se e cumprimentou-a. "Prazer. Marina fala muito de você." "É? E o que ela fala?" "Que você é inteligente, dedicada e protetora." Daniela sorriu, mas foi um sorriso cauteloso. Proteção é parte do pacote de irmã mais nova. Alguém precisa tomar conta dela. "Eu também quero tomar conta dela", disse Gabriel. "Se ela deixar, claro." Daniela acenou com a cabeça, mas não disse mais nada. Gabriel percebeu que conquistar a confiança dela levaria tempo. Dona Célia chamou todos para a mesa. A comida era farta e caseira. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada, farofa. Gabriel sentiu o cheiro e sorriu. Fazia anos que não comia uma refeição tão genuinamente caseira. "Espero que goste, Gabriel. É o que a gente tem para oferecer", disse Dona Célia, enquanto servia os pratos. "Dona Célia, isso aqui é um banquete. Eu é que agradeço por me receberem." Durante o almoço, seu Antônio começou a fazer as perguntas que um pai faz. Diretas, sem rodeios. "Gabriel, você trabalha com construção civil, né?" "Sim, senhor. Tenho uma incorporadora." "E como é que você conheceu minha filha?" "Ela foi contratada para ser gerente de projetos na empresa." Seu Antônio franziu a testa. "E você, como chefe, acha que foi correto se envolver com uma funcionária?" Gabriel respirou fundo. Era a pergunta que ele esperava e sabia que a resposta precisava ser honesta. "Senhor Antônio, vou ser sincero. No começo, eu também questionei isso. Tentei manter distância. Mas quando você conhece alguém que te faz enxergar o mundo de outra forma, que te faz querer ser uma pessoa melhor, fica difícil ignorar. Eu não me envolvi com Marina porque ela trabalha comigo. Me envolvi apesar disso. E faço questão de que o trabalho dela seja reconhecido pelo mérito. Ela é brilhante no que faz, com ou sem mim." Seu Antônio ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Então assentiu. "Respeito honestidade. E você acabou de ser honesto." Dona Célia interveio, suavizando o clima. "Antônio, deixa o menino comer em paz. Vocês homens são todos iguais, transformando o almoço em interrogatório. Mas eu preciso saber as intenções dele com minha filha, Dona Célia." Gabriel olhou para Marina, que estava corada, mas sorridente. Então voltou-se para seu Antônio. "Minhas intenções são as melhores possíveis, senhor. Eu amo sua filha e pretendo passar o resto da minha vida provando isso para ela.
E para vocês também, se me derem essa chance. Dona Célia levou a mão ao peito emocionada. Daniela disfarçou um sorriso. Seu Antônio assentiu novamente, dessa vez com aprovação. Depois do almoço, Dona Célia insistiu em servir brigadeiro, beijinho e uma cocada que ela mesma havia feito. Gabriel provou de tudo, com um prazer genuíno que encantou a família. Ele não estava fingindo. Realmente apreciava a simplicidade, o carinho, a autenticidade daquele lar. No final da tarde, quando já se preparavam para ir embora, Dona Célia puxou Gabriel para um canto. Gabriel, minha filha é tudo para mim. Ela passou por muita coisa para chegar onde está. Teve que provar o dobro, trabalhar o triplo, só porque é mulher e veio de baixo. Não deixa ninguém diminuir ela. Nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Você me promete isso? Gabriel segurou as mãos de Dona Célia com firmeza. Prometo, Dona Célia. E se alguém tentar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Dona Célia sorriu, os olhos marejados. Então você tem minha bênção. No caminho de volta para casa, Marina estava silenciosa. Gabriel olhou para ela. Você está bem? Estou. Só processando tudo. E? O que achou? Marina virou-se para ele, os olhos brilhando. Acho que você acabou de ganhar o coração da minha família. E de certa forma ganhou ainda mais o meu. Gabriel sorriu e entrelaçou os dedos nos dela. Sua família é incrível, Marina. Agora entendo de onde você tirou essa força toda. Os dias seguintes foram de crescimento. Gabriel passou a frequentar a casa dos pais de Marina com regularidade. Ajudava seu Antônio a consertar coisas pela casa. Conversava sobre futebol. Elogiava a comida de Dona Célia. Ganhava aos poucos a confiança de Daniela, que começou a vê-lo não como uma ameaça, mas como alguém que genuinamente amava a irmã. Marina, por sua vez, conheceu o mundo de Gabriel. Jantares com investidores. Eventos corporativos. A família dele era diferente, mais distante, mais formal. O pai de Gabriel havia falecido anos antes, e a mãe morava no interior, raramente vinha a São Paulo. Gabriel era, em muitos sentidos, sozinho, mas agora ele tinha Marina. E com ela, uma família que o acolheu como se fosse sangue do próprio sangue. Enquanto isso, na empresa, o relacionamento dos dois já não era mais motivo de fofoca. Tornou-se simplesmente parte da realidade. Marina continuava entregando projetos excepcionais. Gabriel continuava sendo um líder firme, mas justo, e juntos eles mostravam que era possível amar e trabalhar sem comprometer nenhum nem outro. Certa noite, deitados no sofá do apartamento de Gabriel, Marina murmurou: Sabe o que eu mais amo em você? O quê? Que você me vê, de verdade, não como uma conquista, não como um troféu. Você me vê como pessoa, com defeitos, medos, inseguranças, e ainda assim fica. Gabriel beijou a testa dela. Ficar é fácil quando você ama alguém de verdade. Difícil é imaginar a vida sem essa pessoa. Marina sorriu e fechou os olhos, sentindo-se segura. Pela primeira vez na vida, ela não tinha medo do futuro. Porque ao lado de Gabriel, o futuro parecia promissor. O relacionamento entre Gabriel e Marina amadurecia a cada dia. Eles haviam passado por tantos obstáculos, tantos julgamentos, tantas provas, e cada desafio superado os tornava mais fortes, mais unidos. Gabriel não era mais aquele homem frio e controlador que Marina conhecera no primeiro dia. Ele aprendeu a rir mais, a se abrir, a mostrar vulnerabilidade. Marina, por sua vez, aprendeu a confiar, a se permitir ser cuidada, a aceitar que o amor verdadeiro não diminui, mas potencializa. Numa manhã de sábado, Gabriel acordou com uma certeza que pulsava forte no peito. Olhou para Marina dormindo ao seu lado, os cabelos espalhados no travesseiro, a respiração tranquila, o rosto sereno. E soube que era com ela que queria passar o resto da vida. Soube que era hora de dar o próximo passo, o passo mais importante de todos. Gabriel passou as semanas seguintes planejando cada detalhe. Não queria um pedido de casamento genérico, daqueles que poderiam ser de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Queria algo que fosse deles, que contasse a história dos dois.
que simbolizasse tudo o que construíram juntos. E então a ideia veio. O canteiro de obras. O primeiro projeto que desenvolveram em parceria. Aquele empreendimento na Zona Sul que Marina coordenou com tanta dedicação, onde discutiram, debateram, criaram algo do zero. Era ali que tudo começou, de certa forma. Era ali que Gabriel queria que tudo recomeçasse. Numa tarde de sexta-feira, ele convidou Marina para irem até o canteiro de obras. O empreendimento estava em fase final de construção, quase pronto para ser entregue. Ela achou o convite estranho. Gabriel, por que você quer ir até lá agora? Temos a vistoria agendada só para a semana que vem. Eu sei, mas quero ver o pôr do sol dali de cima. Com você. Marina sorriu, achando a ideia romântica, mas sem desconfiar de nada. Chegaram ao local no final da tarde. A obra estava vazia. Os operários já haviam encerrado o expediente. Gabriel pegou a mão dela e a conduziu até o último andar, onde seria o terraço do edifício. Dali, era possível ver a cidade inteira. São Paulo se estendia no horizonte, um mar de prédios, casas, vidas acontecendo simultaneamente. Marina encostou-se no parapeito e fechou os olhos, sentindo o vento no rosto. É lindo aqui. A gente ajudou a criar isso. Gabriel ficou ao lado dela, observando-a. O coração batia acelerado. Marina, você lembra do dia em que nos conhecemos? Ela riu. Como eu poderia esquecer? Você era tão sério, tão formal. Pensei que nunca conseguiríamos trabalhar juntos. E eu pensei a mesma coisa, mas por motivos diferentes. Como assim? Gabriel virou-se para ela, pegando as duas mãos dela nas dele. Eu pensei que não conseguiria trabalhar com você porque desde o primeiro momento você me desestabilizou. Você trouxe cor para um mundo que era cinza. Trouxe calor para uma vida que era fria. E eu, que sempre achei que controle era a resposta para tudo, descobri que a vida começa justamente quando a gente perde o controle. Marina franziu a testa, confusa com o tom sério dele. Gabriel, o que você está tentando dizer? Ele largou as mãos dela por um momento, enfiou a mão no bolso do paletó e ajoelhou-se. Marina levou a mão à boca, os olhos arregalados, o coração disparado. Marina Cardoso, você me ensinou a amar, me ensinou a confiar. Me ensinou que a vida não é sobre construir prédios, mas sobre construir memórias, relações, momentos. E eu quero construir tudo isso com você. Não só por um ano, não só por uma década. Quero construir uma vida inteira. Casa comigo? Ele abriu a pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas elegante. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. As pernas tremiam. Gabriel, eu não sei o que dizer. Diz sim. Só isso. Diz que você quer construir comigo. Marina ajoelhou-se também, ficando na altura dele, segurando o rosto dele entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. Gabriel colocou o anel no dedo dela e a beijou. Um beijo cheio de promessa, de esperança, de futuro. Quando se separaram, os dois estavam chorando, mas eram lágrimas de felicidade. Eles ficaram ali, abraçados, vendo o sol se pôr sobre a cidade que testemunhou o começo de tudo. E quando a noite chegou, desceram de mãos dadas, sabendo que a partir daquele momento estavam oficialmente construindo algo ainda maior do que qualquer edifício. Estavam construindo um lar. A notícia do noivado se espalhou rapidamente. A família de Marina comemorou com festa em casa, com bolo, refrigerante e muita emoção. Dona Célia chorou de alegria. Seu Antônio abraçou Gabriel com força, sussurrando um bem-vindo à família, filho. Daniela, que antes era desconfiada, agora abraçou o cunhado com sinceridade. Gabriel e Marina decidiram que o casamento seria simples, intimista, longe dos holofotes. Queriam algo que representasse a essência deles. Após algumas pesquisas, encontraram uma vinícola no interior de São Paulo, na região de São Roque. Era um lugar rústico, acolhedor, cercado por parreiras e montanhas. Perfeito. Os preparativos foram feitos com cuidado. Marina escolheu um vestido leve de renda delicada, sem exageros. Gabriel optou por um terno claro, elegante, mas descontraído. A lista de convidados era pequena. Família, amigos próximos, algumas pessoas especiais. Nem Rodrigo, o sócio, foi convidado.
Gabriel havia percebido que algumas amizades eram tóxicas e optou por afastá-lo da vida pessoal. No dia do casamento, o céu estava azul, sem uma única nuvem. A cerimônia aconteceu ao ar livre, entre as videiras. Um altar simples de madeira decorado com flores do campo. Um violonista tocava suavemente ao fundo. Quando Marina entrou, conduzida pelo pai, Gabriel sentiu o peito apertar. Ela estava radiante, não pela maquiagem ou pelo vestido, mas pelo brilho nos olhos, pelo sorriso que não conseguia conter, pela felicidade que transbordava. Eles trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, palavras simples mas carregadas de verdade. Gabriel começou a voz embargada. Marina, eu prometo te amar todos os dias, nos dias fáceis e nos dias difíceis, nos dias em que o amor é fácil de sentir e nos dias em que vamos precisar escolher amar. Prometo te ouvir, te respeitar, te apoiar. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro. E prometo nunca parar de te enxergar, do jeito que você merece ser vista, como a mulher incrível que você é. Marina respirou fundo, limpando as lágrimas que já escorriam. Gabriel, eu prometo te desafiar, a ser melhor, a crescer, a nunca se acomodar. Prometo te lembrar de que a vida é feita de momentos, não de conquistas. Prometo estar ao seu lado, não atrás nem à frente, mas ao lado. Prometo te amar com a mesma intensidade do primeiro dia, mas com a maturidade de quem aprendeu que o amor verdadeiro é construção diária. E prometo que, mesmo quando envelhecermos e tudo mudar, eu ainda vou te olhar como te olho agora. Com admiração, com carinho, com amor. O celebrante declarou-os marido e mulher. O beijo foi acompanhado de aplausos, lágrimas e sorrisos de todos os presentes. Dona Célia chorava copiosamente. Seu Antônio fingia estar firme, mas os olhos estavam vermelhos. Daniela gravava tudo no celular, emocionada. Carla, a melhor amiga de Marina, acenava com um lenço, feliz por ver a amiga realizada. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Comida caseira, vinho da própria vinícola, música ao vivo, muita conversa e risadas. Gabriel e Marina dançaram a valsa de abertura ao som de uma música que tinha significado especial para eles. Não era uma canção romântica óbvia, mas sim uma melodia que tocava no rádio naquela primeira sexta-feira à noite no escritório vazio, quando tudo começou. No final da noite, quando já se preparavam para ir embora, seu Antônio puxou Gabriel para um canto. Cuida bem da minha menina, viu? Pode deixar, seu Antônio. Vou cuidar dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que é? Seu Antônio assentiu, deu um tapinha no ombro de Gabriel e voltou para junto da esposa. Gabriel ficou ali por um momento, observando Marina conversando com as amigas, rindo, radiante, e sentiu uma gratidão imensa por tudo que viveram até ali. Os primeiros meses de casados foram de adaptação, dividir o espaço, aprender a conviver com as manias um do outro, descobrir a rotina que funcionava para os dois. Houve discussões bobas, como qual lado da cama cada um dormiria, ou quem esquecera de comprar papel higiênico, mas houve também cumplicidade, parceria e a sensação reconfortante de que, não importava o que acontecesse, eles estavam juntos. Um ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia veio numa manhã de domingo, quando ela fez o teste em casa. Gabriel estava preparando o café na cozinha quando ela apareceu segurando o teste na mão, os olhos marejados. Gabriel, a gente vai ser pais. Ele largou a xícara, na pia, correu até ela e a envolveu num abraço apertado. Os dois choraram ali, abraçados, sentindo o peso e a beleza daquela revelação. A gravidez foi tranquila. Marina continuou trabalhando até o 8º mês, apesar das insistências de Gabriel, para que ela descansasse mais. Ela era teimosa, determinada, e não queria ser vista como frágil. Helena nasceu numa manhã de inverno, num parto que durou horas, mas que trouxe para o mundo a criatura mais perfeita que Gabriel e Marina já haviam visto. Pequenina, com olhos castanhos como os da mãe e o queixo teimoso como o do pai. Quando Gabriel segurou a filha nos braços pela primeira vez, sentiu um amor que não sabia que era possível sentir. 2 anos depois, veio Pedro. Um menino inquieto, sorridente, cheio de energia.
A casa, antes silenciosa, tornou-se barulhenta, bagunçada, viva. Gabriel aprendeu a trocar fraldas, a fazer mamadeiras às 3 da manhã, a contar histórias antes de dormir. Marina aprendeu a equilibrar a maternidade com a carreira, com a ajuda de Gabriel, que se tornou um pai presente, participativo. A vida deles não era perfeita. Houve noites em claro, brigas por cansaço, momentos de exaustão. Houve também momentos em que se olhavam no meio do caos e pensavam, será que vai dar conta? Mas sempre dava, porque eles eram parceiros, porque no final do dia, quando as crianças finalmente dormiam, eles se encontravam na varanda, com uma xícara de chá e conversavam, sobre tudo, sobre nada, apenas estando ali juntos. Os anos passaram. Helena cresceu e se tornou uma menina observadora, sensível, apaixonada por livros. Pedro virou um garoto agitado, curioso, que vivia machucando os joelhos em alguma aventura. Gabriel envelheceu. Os primeiros fios brancos apareceram nas têmporas. Marina ganhou algumas rugas ao redor dos olhos, mas continuava linda aos olhos dele. Eles enfrentaram crises. A empresa passou por momentos difíceis durante uma recessão econômica. Houve demissões, cortes, noites sem dormir, pensando em como manter tudo funcionando. Marina esteve ao lado dele em cada decisão, oferecendo perspectiva, força, apoio. Quando ela pensou em desistir da carreira para se dedicar só aos filhos, foi Gabriel quem a encorajou a continuar, a não abrir mão dos próprios sonhos. Houve também momentos de alegria pura, as formaturas das crianças, as viagens em família, os domingos preguiçosos na casa dos pais de Marina, onde Dona Célia continuava fazendo suas receitas deliciosas, e seu Antônio ensinava os netos a consertar coisas. Daniela se casou, teve seus próprios filhos e a família cresceu ainda mais. Gabriel e Marina envelheceram juntos, não de forma dramática, mas gradual. O cabelo embranqueceu. A pele ganhou marcas do tempo. Os joelhos reclamavam um pouco mais. Mas o olhar permaneceu o mesmo. Aquele olhar da primeira sexta-feira à noite no escritório vazio. Aquele olhar que dizia, você é especial para mim, sem precisar de palavras. Numa tarde de outono, já na casa dos 60 anos, Gabriel e Marina estavam sentados na varanda do sítio que haviam comprado anos antes. Um refúgio no interior onde passavam os finais de semana. Os netos brincavam no gramado. Helena e Pedro, agora adultos, conversavam na cozinha enquanto preparavam o almoço. Marina estava com a cabeça apoiada no ombro de Gabriel, os dedos entrelaçados nos dele. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. Gabriel pensou por um momento. De nada. Absolutamente nada. E você? Marina sorriu. Talvez de ter demorado tanto para dizer sim. Podíamos ter começado tudo isso antes. Gabriel riu e beijou a testa dela. O tempo certo foi aquele, não antes, não depois. Foi quando tinha que ser. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o pôr do sol. A vida deles não foi um conto de fadas, foi real, com desafios, dificuldades, momentos de dor. Mas também foi cheia de amor, cumplicidade, crescimento. Eles construíram uma família, construíram uma história, construíram uma vida que valia a pena ser vivida. Quando Gabriel olhava para trás, via tudo o que conquistaram. Não os prédios, não o dinheiro, não o sucesso profissional. Via as manhãs acordando ao lado dela, via os sorrisos dos filhos, via os domingos em família, via as conversas na varanda, via a mão dela na dele, via o amor que escolheram, cultivar todos os dias. E quando Marina olhava para frente, não tinha medo, porque sabia que enquanto tivessem um ao outro, tudo ficaria bem. Eles já haviam provado que conseguiam superar qualquer coisa. Juntos. A história de Gabriel e Marina não é sobre um amor impossível que se tornou possível. É sobre dois seres humanos imperfeitos que decidiram amar apesar das imperfeições, que decidiram construir algo maior que eles mesmos, que decidiram que todos os dias escolheriam o outro novamente. E essa escolha diária, simples mas profunda, foi o que transformou uma história comum numa história extraordinária. Porque no fim, o que importa não são os grandes gestos, os momentos cinematográficos,
as reviravoltas dramáticas. O que importa são as escolhas pequenas, repetidas, constantes. Escolher ficar. Escolher perdoar. Escolher recomeçar. Escolher amar. E Gabriel e Marina escolheram isso todos os dias, até o último. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.